Olá, meus amigos, cá estou de volta para mais um áudio sobre esta dinâmica e percurso das chamas gêmeas. E como eu tinha dito, hoje vou falar então sobre cada um dos lados da chama. É realmente um assunto um pouco complexo, porque há também algumas divergências de todos os autores e terapeutas que eu tenho ouvido, de várias línguas. Eles às vezes fica aqui às vezes um pouco uma confusão sobre cada um do lado das chamas, porque nós na sociedade em que estamos sempre ouvimos que o Yang está associado mais à energia masculina que persegue a feminina e tenta conquistar, e a feminina deixa-se conquistar. E o interessante aqui nas chamas gêmeas é que é precisamente o contrário, ou seja, o lado Yang, pelo que eu tenho observado, lido e escutado nos vídeos que eu encontro, e até mesmo aqui nas consultas dos casos que me têm aparecido das chamas gêmeas, é que na maioria dos casos o Yang passa a ser associado à feminina. Pronto, é nas chamas gêmeas, como a feminina é a que está mais desperta e evoluída espiritualmente e mais conectada com a intuição, ela é considerada o Yang e o lado dinâmico do percurso de chamas gêmeas. O lado masculino, que normalmente na nossa sociedade estaria associado ao Yang, aqui passa a ser o Yin, o que está mais recatado, portanto, que é chamado chamado corredor, o que foge da ligação. Portanto, porquê? Porque ele aqui na dinâmica das chamas, ele está mais associado à parte da racionalidade, portanto não quer mexer com as emoções, não quer sentir e vai fugir. Pronto, então o lado Yang das chamas gêmeas, na maioria dos casos, está associado à parte da feminina e da intuição, e o lado Yin está associado mais ao lado masculino e ao lado da razão. Isto depois acaba por ser, mas muitas vezes, ao longo do percurso eles até podem trocar os papéis, porque depois vai depender do progresso espiritual de cada um, porque eles acabam por ter aqui uma dinâmica em que vêm-se ajudar mutuamente, e quando portanto o lado masculino da chama, o que corre e foge, faz isso precisamente para fazer com que a feminina progrida e deixe de ter comportamentos de obsessão, de querer a todo custo ter o gêmeo junto dela, fique com dependência afetiva, não consiga fazer as coisas sem o gêmeo, e o que corre, o que foge, neste caso, na maioria dos casos sendo o masculino, o que corre e foge, vai fazer com que a feminina se torne mais racional, saiba lidar mais com as suas emoções, consiga ter autoestima, consiga cuidar dela, não precise necessariamente daquela dependência do gêmeo, se torne mais autossuficiente. Portanto, na dinâmica é precisamente isto que o corredor vem fazer à feminina, portanto, transformar-se em alguém mais racional. E a feminina vai fazer com que o masculino se torne mais espiritual e mais intuitivo e mais emocional. É esta a troca em termos da chama. Então, por isso é que nós, quando encontramos a nossa chama gêmea, acabamos por depois começar a sentir exatamente estas diferenças.
A que é mais evoluída espiritualmente e normalmente é realmente a feminina, daquilo que tenho observado, mas há casos excepcionais. Tenho aqui 2 casos que a feminina é que foge mais, é porque tem ali mais desperto o lado masculino e mais racional e foge, mas na maioria dos casos é ao contrário, é precisamente o lado feminino que persegue, que vai perseguir o lado masculino que foge. Isto às vezes parece um pouco confuso no início, enquanto não estamos na dinâmica, é um pouco confuso até para mim, que quando comecei a pesquisar isto era um bocado confuso e tenho receio que não estejam completamente a entender, porque muitas vezes os papéis também se trocam, porque depois vai depender exatamente da evolução, e muitas vezes quando a feminina já está muito evoluída, já não vai andar atrás do masculino do corredor. O que foge, ela passa a deixar de o perseguir porque já está muito bem com ela própria, já fez um crescimento a nível de desenvolvimento pessoal e de crescimento espiritual, e já está bem com ela própria e sente-se bem na sua própria solidão. Já não precisa estar com aquela opção de querer estar à força com o gêmeo, e já sente que ele faz parte dela, que ele está sempre com ela, e já não o persegue daquela forma tão obsessiva. E é aí, quando ela se posiciona e já não necessita de andar constantemente atrás, que os papéis se invertem e o corredor, ou fugitivo, passa a querer vir, portanto, saber da sua chama. Portanto, do outro lado, quer então, é quando ele fica desperto e quando ele também passa a querer evoluir espiritualmente, e então normalmente até vem ter com a chama, ou pode não ser fisicamente, pode procurá-la através, ligando-lhe ou contactando-a por telefone, redes sociais, mensagens, simplesmente para portanto, saber se ter a certeza, falta-me agora a palavra, vem exatamente retificar, constatar como é que está o percurso do outro lado da chama, e se vir que ela está completamente evoluída e já não precisa dele de forma obsessiva, ele vai então querer também evoluir, porque tem receio de perder a chama. Pode até achar que a chama já quer fazer a vida dela, eventualmente até encontrar uma alma gêmea para continuar o percurso, e o receio é sempre de perder o outro lado da chama. Inicialmente é o lado feminino, a perseguidora, que tem esse receio, e por isso é que anda sempre de forma obsessiva a perseguir, mas depois, quando ela está completamente embriagada nela própria e crescida e adulta, passa a ser o corredor que fica inseguro e que fica com medo de perder. É realmente um percurso difícil, e eu nos próximos áudios vou tentar começar por dividir e falar, por exemplo, no próximo áudio talvez vou escolher o lado mais ativo da relação, que é chamado o chaser, portanto, que aqui em termos de nomes
do inglês o chaser ou perseguidor, e eu vou fazer com mais e falar com mais detalhe sobre esse lado da chama que normalmente está então associado ao feminino. Vou esmiuçar mais este lado do chaser e perseguidor da chama gêmea. Hoje foi mesmo para vos fazer aqui a diferença, que esqueci-me de dizer que o lado que foge e que corre no inglês é chamado runner. Pronto, mas esse o runner eu falarei depois no outro, mas no próximo vou então escolher o chaser ou perseguidor, que normalmente está mais associado à feminina, e vou esmiuçar um pouquinho e explicar-vos mais esta dinâmica. Penso que hoje não quero também alongar muito mais, porque também não posso estar mais do que 15 minutos a falar aqui no meu canal. E hoje vou ficar por aqui, só deixar-vos aqui com esta dinâmica então do perseguidor e do corredor, do chaser e do runner. E pronto, ficamos então até ao próximo áudio. Queria mais uma vez apelar a que sigam o meu canal, se subscrevam, que tentem entrar em contacto comigo. Portanto, no Facebook estou como Cristina Pereira, também aqui no YouTube, também como Cristina Pereira, terapeuta de numerologia, tarot terapêutico e chamas gêmeas, e estou aqui aberta para qualquer contacto da vossa parte. Podem escrever os vossos comentários, pôr as vossas questões, que eu também, entretanto, estarei sempre disponível para responder às vossas questões, e quando digo entretanto é mesmo começar nos áudios mais à frente, responder às vossas questões e às vossas dúvidas. Pronto, então hoje fico mesmo por aqui e até ao próximo áudio.